Senhora Presidente Marta Suplicy, senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, vários senadores ontem já se manifestaram nessa tribuna a respeito do lançamento do Plano Safra para a Agricultura Familiar. Mas nunca é demais ressaltar essas iniciativas de governo, porque nós vamos ter aí uma expectativa de que, com o clima favorável, seja possível também termos uma safra adequada às expectativas dos nossos agricultores, que vêm sofrendo muitas dificuldades. O ministro Pepe Vargas, numa cerimônia muito concorrida no Palácio do Planalto, presidida pela presidente Dilma Rousseff, com a presença do nosso presidente José Sarney, do presidente da Câmara, Marco Maia, e de vários ministros, lançou um ambicioso plano garantindo aí 706 milhões de reais para aquisição de terras para assentamentos da reforma agrária. Esta é a forma correta de o governo trabalhar em relação a um tema de grande interesse social e também econômico. Para o custeio das lavouras, o limite de crédito será de R$80 mil, com taxas de juros de 4% ao ano, uma redução de 0,5 ponto percentual. Antes, o produtor tinha crédito limitado entre R$50 mil. E eu queria também destacar não apenas a questão dos números destacados por todos aqui, mas também a questão das novas regras para o programa de aquisição alimentar. O ministro Pepe Vargas, que é responsável pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, lembrou que os municípios, os estados, os restaurantes universitários, as unidades das Forças Armadas, os hospitais, poderão fazer a compra diretamente dos agricultores familiares. Antes, este programa era usado somente na formação do estoque estratégico pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Também temos novidades para os jovens e para as mulheres. O Pronaf Mulher passará de R$50 mil para R$130 mil por safra. E o Pronaf Jovem, que atende 10 mil jovens no campo, sobe para R$15 mil o valor. É um sinal que a valorização da agricultura familiar, iniciada nos anos 90, é bom que se reconheça, no programa lançado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o Pronaf nasceu lá e a grande, digamos, virtude foi o governo Lula ter prosseguido com o Pronaf, que foi uma iniciativa do governo anterior, não ter alterado sequer o nome e ter ampliado substancialmente o volume de recursos e também ampliado os programas dentro do próprio Pronaf, que seria o guarda-chuva para os demais programas, como esse de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Não há dúvida de que o produtor rural brasileiro vem assumindo um papel muito importante na geração de emprego e renda, segurança alimentar, sustentabilidade e, consequentemente, no desenvolvimento socioeconômico do nosso país. A melhoria da renda do agricultor familiar tem impacto muito grande, especialmente no interior do país, não só na sua rica São Paulo, senadora Marta, mas também no meu estado, Rio Grande do Sul, nos estados de todos, em todo o país, em todo o território nacional. Nas grandes cidades, há o reflexo quando vai bem o campo e a agricultura familiar, porque as pessoas conseguem se fixar na área rural e não sofrer com o êxodo rural, que é sempre prejudicial. Um plano eficaz para a agricultura familiar tem o chamado efeito dominó, positivo em toda a cadeia produtiva. Não só no Brasil, mas também já está influenciando outras comunidades internacionais, como países africanos, o Níger, Malawi, Moçambique, Senegal e Etiópia, desenvolvem projetos usando como exemplo o Programa da Agricultura Familiar brasileiro. A iniciativa é parte de uma parceria entre a Organização das Nações Unidas e o governo brasileiro. Mas para que realmente possamos ser um exemplo para o mundo, é preciso também enfrentar a realidade do agricultor familiar, que é a mesma dos demais produtores brasileiros. Essa realidade foi bem lembrada pelos movimentos sociais que tiveram oportunidade de falar durante a solenidade de lançamento no Palácio do Planalto ontem. A Via Campesina, a FETRAF Brasil e a CONTAG, que apoiaram as medidas, mas não deixaram de cobrar maior estrutura para o Ministério do Desenvolvimento Agrário e também para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Aqui é preciso também lembrar que os funcionários do INCRA estão em greve desde o dia 18 de junho pedindo melhorias salariais e a realização de concurso público. O presidente da CONTAG, o meu conterrâneo Alberto Brock, ressaltou o papel estratégico da agricultura familiar, cobrando o empenho dos governos federal, estaduais e municipais e dos agentes financeiros para que as medidas anunciadas sejam de fato efetivadas e atendam o máximo possível de trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Nas palavras da própria presidenta Dilma Rousseff, foi possível compreender que o governo federal concorda com as demandas do campo hoje. É preciso solucionar o endividamento que foi agravado pelas perdas da agricultura provocado pela seca nos últimos anos. No meu estado, o Rio Grande do Sul, e no sul do país, algumas lavouras tiveram quebra de até 80%. Também não foi diferente na Bahia. O governo anunciou que o programa Garantia Safra passará a atender todo o Brasil e não somente a região do semiárido, garantindo a renda mínima a agricultores atingidos pelas catástrofes climáticas como seca e cheias. É preciso também oferecer ao agricultor familiar as inovações tecnológicas que hoje nós temos dispondo, estabelecendo definitivamente a inclusão socioeconômica através da Embrapa, que deve fazer uma redistribuição através da extensão rural, que será assegurada também para a agricultura familiar, como também para a agricultura empresarial. Isso é fundamental. Não adianta trabalharmos e termos grandes avanços tecnológicos se isso não for repassado para a prática na vida do cotidiano dos agricultores familiares. A baixa qualidade dos serviços públicos no campo é um outro fator de atraso e também origem do êxodo rural, como é a saúde, educação, segurança, transportes e, sobretudo, telecomunicações. O produtor familiar recebeu pelo menos um alento e um compromisso da Presidente da República. O lançamento de um programa que cria um sistema eficiente de irrigação, amenizando os efeitos das estiagens que estão ocorrendo com frequência. Na mesma linha, também falou de um programa consistente de armazenagem de grãos. A agricultura familiar, por exemplo, ela é responsável pela produção de grande parte da carne suína no Brasil. Esse setor, senhora presidente Marta Suplicy, sofre com as barreiras econômicas impostas pela Argentina e Rússia, mas também com a seca que afetou diretamente a produção de grãos e insumos para a alimentação e a ração na suinocultura. A crise está agudíssima, há desespero entre os suinocultores. São pequenos produtores espalhados por todo o país, mas que trago o exemplo do Rio Grande do Sul. O prefeito Claudemir Locatelli, do PMDB, da cidade de Vista Gaúcha, localizada no norte do meu estado, na divisa com Santa Catarina, decretou no dia de ontem situação de emergência no município por 90 dias. A crise atinge os 122 suinocultores que estão com prejuízos de mais de 10 milhões de reais. A criação de suínos é responsável por 60% da renda total da cidade, de pouco mais de 2.700 habitantes. No deveremos ter uma nova reunião com o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, para tratar da dramática situação dos suinocultores. E também, na próxima semana, será lançada a Frente Parlamentar em Defesa da Suinocultura, iniciativa minha, dos deputados Wilson Covatti e Luiz Carlos Reis, e vários outros senadores que aderiram a esta campanha, como os senadores de Santa Catarina, senador Cacildo Maldaner, Luiz Henrique e Paulo Bauer, além do senador Sérgio Souza, do Paraná, do Mato Grosso do Sul também, e do senador Zezé Perrella, de Minas Gerais. Outro problema que precisa ter a atenção prioritária do governo é a melhoria do sistema de telefonia, especialmente nas conexões de internet, para que os produtores tenham acesso a informações e canais de comercialização, sem falar na própria segurança. Senhoras e senhores senadores, essas comunidades continuam isoladas, sem sinal no telefone celular e sem chance de contatar sequer a Polícia Rodoviária Estadual em caso de emergência. Além disso, é preciso garantir a melhoria das rodovias e estradas vicinais para o transporte dos alimentos e a distribuição de energia, uma das principais deficiências no campo e grande obstáculo para o desenvolvimento.